Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos e traduzido por Manuel Quintal. Antes da gente começar a nossa leitura, a gente faz a oração, e essa oração se chama Oração dos Apóstolos. O autor é desconhecido e ela começa assim: Sagrado princípio, Deus, ou Pai onipotente, onisciente e onipresente, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo, modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito, de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu. Venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida. Eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivestes subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, segundo minha vontade. Porém, como seja, por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinação, a gloriosa união divina. Bom, gente, a gente volta para nossa leitura, né, do Céu e do Inferno. A gente está na parte em que um espírito endurecido deu o seu relato e 3 outros espíritos simultaneamente dão uma comunicação junto daqueles médiuns, né, que estavam lá, para poder explicar toda a comunicação desse espírito. E o Kardec escreve o seguinte: além de se completarem reciprocamente, estas 3 comunicações obtidas simultaneamente apresentam o castigo debaixo de um novo prisma, aliás, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com um exemplo, tivessem provocado a manifestação do culpado. Então eles provocaram a manifestação desse talvez, né? Ele está dizendo provavelmente. Eles provocaram a manifestação desse espírito endurecido para que a gente pudesse aprender mais sobre o que é realmente considerado um castigo, se é que a gente pode continuar falando sobre castigos, né? E aí eu fiz algo pra gente poder relembrar, recapitular, mas assim, bem sucinto mesmo. Que foi além do espírito do criminoso, foi o espírito de Lamennais, o espírito de Erasto e o espírito de Jean Renaud, que se manifestaram depois, ou simultâneo, de acordo com o que ele falou, né? E o de Lamennais, ele fala sobre as existências,
né? O de Erasto fala sobre as leis imutáveis e o de Jean Renaud sobre a justiça humana. E aí a gente já falou sobre isso nos episódios anteriores. E Kardec também coloca ao lado, né, de todos esses relatos, uma pregação, né, claro, de um pregador ou uma pessoa que é católica ou cristã, né, para a gente poder ter um jeito de comparar cada filosofia. E esse pregador estava falando sobre o inferno. Então ele escreve assim: ao lado dessa descrição, né, baseada sobre um fato, eis aqui para estabelecer um paralelo a que foi feita por um pregador durante a Quaresma, em Montreuil-sur-Mer, que é um lugar, em 1864, sobre o inferno. Então, para a gente entender o inferno cristão, né? Então, o pregador falava assim: o fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. E se acaso um dos corpos que lá se queimam, sem se consumirem, fosse lançado ao planeta, emprestá-lo-ia de um a outro extremo. Empestá-lo, né? Tipo, intoxicar ou contaminar. Empestá-lo-ia de um a outro extremo. O inferno é vasta e sombria caverna, eriçada de agudas pontas de lâminas de espadas aceradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. E isso ele está dando também entre parênteses para a gente dar uma olhada na Revista Espírita de julho de 1864. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. A gente encerra essa parte desse espírito, dessa comunicação desse espírito do endurecido. No próximo episódio, a gente vai falar sobre outro espírito que é da parte dos endurecidos também, que se chama Angele. É bem legal. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.